capítulo 15 de Mateus, versículo 21. Quantos encontraram, digam amém. E partindo Jesus dali, foi conduzido às partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher, repita após de mim, e eis que uma mulher, uma vez mais, a cultura desta mulher, qual era a cultura dela? Ciro-fenícia ou cananeia. Ela saíra daquelas cercanias e clamou ao Senhor, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem piedade, tem misericórdia de mim, porque minha filha está, a minha versão diz, miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. Diga, mas ele não respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo-lhe: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-los aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Diga amém. Tomai os vossos assentos. Eu prometo ao pastor Levi que não tomarei muito tempo. Serei muito, mas muito objetivo, muito sucinto. Se há uma coisa que eu tenho aprendido com o meu pastor, que é meu pai, pastor Gessé, e eu sou a quarta geração de pastores em minha família. Meu bisavô foi o pioneiro do evangelho no estado do Ceará. Meu avô faleceu há 2 anos, 96 anos. Meu pai é pastor e eu também já estou no pastoreio. E eu aprendi com meu pai a respeitar a casa alheia, a respeitar o altar alheio. Então estou aqui como convidado e quero seguir o rito litúrgico desta igreja. Já visto que eu, estando aqui, eu sou membro desta congregação. Amém? Então serei muito lacônico, muito sucinto em minhas palavras. Queridos, quando nós observamos o ministério missiológico de Jesus Cristo, que teve a durabilidade mínima de 3 anos e meio até a sua crucificação, nós observamos um compêndio de valores. Nós observamos um conteúdo de resultados espirituais que o Verbo preexistente de Deus, o Senhor Jesus, contribuiu para os homens. Haja vista que, quando Paulo diz que ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, Paulo está falando para a igreja de Corinto que Jesus não é uma parte do corpo. Jesus é o cabeça da igreja. Sendo Jesus o cabeça da igreja, ele tem a sua importância para todos nós. Tendo a sua importância para todos nós
nós compreendemos, à luz das Sagradas Escrituras, que a soteriologia está interligada na pessoa de Cristo. E aí eu faço questão de pontuar-vos que todo princípio fundamental das Sagradas Escrituras está pautado em 3 pilares. Quantos pilares? Quantos pilares? Número 1, as coisas mais fáceis de se entender. Diga para o irmão, as coisas mais fáceis de se entender. São todas as coisas relacionadas ao projeto da salvação, a soteriologia. O segundo princípio, as coisas menos fáceis de se entender. Diga para o irmão, as coisas menos fáceis de se entender. São coisas relacionadas aos dons espirituais. E o terceiro princípio está relacionado às coisas mais difíceis de se entender. Diga para o irmão com carinho, as coisas mais difíceis de se entender. Agora entramos no campo obscuro da escatologia bíblica, que nos apresenta um compêndio de matérias como mortes, ressurreições, paraíso, estado intermediário, arrebatamento da igreja, tribunal de Cristo, grande tribulação, vinda de Jesus em glória, julgamento das nações, milênio, juízo final e eras eternas. A Bíblia está conectada a estes 3 princípios. Mas quando olhamos para o essencial, qual é o essencial? O essencial é a salvação. Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Diga-se de passagem, salvação, salvação. Diga bem forte, salvação. Só quem jantou vai falar mais forte, só quem jantou. Quem não jantou, fala bem devagarinho, quase sem falar. Diga bem forte, salvação! O que é a salvação? É a base da Bíblia. É a base da vida cristã. Jesus veio ao mundo não com uma proposta ideológica, política, sociológica, antropológica, psicológica, filosófica. A proposta de Jesus ao vir ao mundo foi apresentar o reino dos céus. E Jesus, em seu ministério, ele vai se deparar com contrapontos. Jesus vai se deparar com pontos fora da curva, com interrogações, com embrólios nós. Aqui Jesus está entrando em uma região gentílica, Tiro e Sidom. E ele caminha por aquela região sem poder caminhar. Ele trilha por aquela região sem poder trilhar. Ele era judeu, então ele não podia caminhar livremente por uma região gentílica. Mas a Bíblia diz que Jesus ele vai percorrendo o caminho da graça. Porque ele, de fato, é a personificação da graça de Deus. E neste interregno de tempo, nesta caminhada, neste percurso, a Bíblia diz que aparece esta sirofenícia, esta mulher. Ela não vê alternativa a não ser clamar ao Senhor. E ela começa a clamar. A Bíblia diz que ela se rende totalmente à graça do Senhor, ao favor divino, e na emergência de solucionar o insolúvel, ela se rende ao Senhor. Eu trago-vos uma palavra rápida sobre os obstáculos que não impediram o desejo de uma mulher. O maior obstáculo do homem é ele mesmo. Um dos pais da igreja, chamado Agostinho de Hipona,
ele diz que há mais medo dele, do que todos os papas e cardeais da história. Freud, o pai da psicanálise, vai morrer sem concluir o que é o ser humano. Pois no campo da tricotomia, corpo, alma e espírito, a evidência da alma é muito mais aguçada, gritante, do que a evidência do espírito, sendo o espírito um elemento eterno, e o corpo a bainha da alma, e a alma a sede de todos os sentimentos humanos. Quem é que vai gerar esta guerra? Quem é que vai gerar este atrito? Quem é que vai gerar estas incompatibilidades dentro da subjetividade humana? A nossa alma. Quem nos impede de servir a Deus com liberdade e bem-estar é a nossa alma. A Bíblia vai dizer que a alma que pecar, esta vai passar por um processo de diluição, de óbito. Outro grande pensador diz que nós não somos derrotados pelos nossos oponentes, nós somos derrotados por si mesmos. Então, os obstáculos da vida não podem impedir o nosso desejo de vencer. Olhando para o texto, este episódio é um dos mais emblemáticos ocorridos no decorrer do ministério de Jesus. Como disse, Jesus está numa região gentílica, uma área que atualmente faz parte do Líbano. Nesta região nociva e fora da cultura de Jesus, ele encontra esta mulher gentílica, cananeia ou sirofenícia. E a gente vai entendendo e observando que não muito tempo depois da Páscoa, esta mulher aproxima-se de Jesus. Ela viu Jesus. Ela enxergou a possibilidade de cura. E a sua primeira iniciativa é clamar ao Senhor, entrando na genealogia de Cristo e na sua descendência. Quando ela diz, Senhor, filho de Davi, ela está reconhecendo que o Senhor é garantidor do trono de Israel. Ela está reconhecendo que o Senhor é maior do que Moisés, é maior do que Davi, é maior do que os profetas, é maior do que a morte, é maior do que o pecado, é maior do que a apostasia, é maior do que Pedro, Paulo, é maior do que o sistema pecaminoso. Jesus é maior do que os demônios, Jesus é maior do que a angústia, Jesus é maior do que a nossa dor, Jesus é maior do que o nosso medo, Jesus é maior do que o nosso pessimismo, Jesus é maior do que a síndrome do pânico, Jesus é maior do que a dengue, Jesus é maior do que o Covid, Jesus é maior do que Satanás, Ele é o Todo-Poderoso. Isaías vai dizer que Ele é o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é aquele que há de vir. Ele é aquele que está à destra de Deus intercedendo pela igreja. Ele é aquele que tem as chaves do inferno em suas mãos. Ele é aquele que esmagou a cabeça de Satanás. Ele é aquele que vai conduzir a igreja em glória para a glória, em glória para a glória, em glória para a glória. É o Cristo ressurreto, é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, é o médico dos médicos, é o alfa e ômega, o princípio e o fim. Ele é o Rei da glória. A igreja não é igreja sem Jesus, a Bíblia não é Bíblia sem Jesus. O chamado pastoral não é chamado pastoral sem a presença de Jesus. Os discípulos não foram discípulos sem a presença íntima e comunicativa de Jesus Cristo. Somente Jesus é quem pode trazer alternativas ao homem. Somente Cristo. Mas quando Jesus se depara diante desta mulher, algumas coisas acontecem. A Bíblia diz que ela começa a clamar.
E quando ela clama, clamor é grito de alma. O clamor é uma voz que vem de dentro para fora. O clamor é a demonstração de uma necessidade surreal. 33:3 de Jeremias, Deus diz assim, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas pequenas, e anunciar-te-ei coisas grandes, insondáveis, imprescrutáveis, que vocês não sabem. Então Deus é surpreendente, mas o agir dele resulta através de um clamor. A mulher está clamando, porém a palavra de Deus nos diz que ele não lhe respondeu palavra. Ele não lhe respondeu palavra. O primeiro obstáculo que eu enxergo nesse texto é que esta mulher foi ignorada por Jesus. Ignorada por Jesus. Jesus, filho de Davi, olha para mim, minha filha está miseravelmente moribunda, enferma. E Jesus não lhe respondeu palavra. Tem dia que a crise, quando bate na nossa porta, nem Jesus responde a gente. Só que o silêncio de Jesus é gritante. Diga para o irmão, o silêncio de Jesus é gritante na nossa alma. Até quando Jesus não fala, Ele está falando. Até quando Jesus está em silêncio, Ele está se comunicando. Esta mulher foi capaz de resistir ao silêncio e à indiferença de Jesus. E eu quero olhar para esta mulher. Eu quero observar com vocês esta mulher. Ela superou o silêncio de Jesus. Ela enfrentou o silêncio de Jesus. Este obstáculo é um dos mais terríveis para a vida de alguém que tanto precisa. Você falar com alguém e não ter o feedback é terrível. Imagina você falar com Jesus e Jesus não lhe responder com palavra. Jesus fica em silêncio. Porque Jesus está seguindo ali o rito da sua cultura. Ele não é gentil, ele não é grego, ele não é romano, ele é judeu. Ele está seguindo o rito do judaísmo, da sua cultura. No segundo entendimento, no segundo obstáculo, a Bíblia diz que quando ela clama e Jesus não lhe responde com palavra, veja o versículo 24. Olha o que diz o versículo 24. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus está certo. Quem foi que disse que Jesus está errado? Ele está certo. Ele está seguindo a linha da sua cultura. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Primeiro, ela foi ignorada. Diga bem forte, ela foi ignorada. Segundo, ela foi rejeitada por Jesus. Jesus rejeitou ela. Primeiro, Jesus não lhe responde palavra. Depois, Jesus diz assim, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Era Jesus dizendo para ela: desiste logo. Eu não vou te ajudar. Eu não posso compactuar com a tua cultura. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, que esta mulher insistiu no Senhor. Lembro-me de Jacó no Val de Jaboque, e Deus leva Jacó para o Val de Jaboque para transformar o seu caráter, porque a maior proposta de Deus para a vida humana é a transformação do caráter. Paulo diz: quem está em Cristo, quem está em Cristo? Quem está em Cristo? As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez. Olha para o irmão e veja a novidade que Deus fez na vida dele. Olha o que é que ele representa hoje. Ele é povo de Deus,
O nosso nome, a nossa nomenclatura, a nossa classificação, a nossa identidade é povo de Deus. Como é o seu nome, pastor João Marcos Góes? Meu nome não é pastor João Marcos Góes, meu nome é povo de Deus, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. E aí a gente vai entendendo que Jesus ignora e Jesus rejeita e Jesus ignora. Ele vai seguindo o sentimento coerente e cultural de sua estrutura religiosa. O terceiro obstáculo está no verso de número 26, quando Jesus Cristo diz: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Jesus estava dizendo que os gentios eram semelhantes a cachorros. E quando a gente se debruça na Bíblia Sagrada para entendermos com clara e evidência básica e fundamental aquilo que está aplicado nesse texto no ramo da teologia, entendemos que Jesus está falando sobre uma raça que não entende, que não pensa, que não raciocina. O gentio é tratado como cachorro porque cachorro é irracional e cachorro não pensa. Mas nós não somos gentios. Na verdade, nós somos gentios convertidos. Diga para o irmão: você é gentio convertido. Se eu sou gentio convertido, eu não sou cachorro. Carinhosamente, diga para o irmão: você não é cachorro, você é ovelha. E quem manda em você é o pastor chamado Jesus. Quem tem esse pastor, levanta a mão e dê uma rajada de glória a Deus aí bem alto. Mas a Bíblia diz que ela estava no campo dos gentios. E gentio não pensa. Gentio não raciocina, não elabora pensamentos coerentes a respeito daquilo que Deus é. Jesus é muito definitivo em suas palavras. Não é bom tomar o pão dos filhos, ou seja, dos judeus, e lançá-los aos cachorrinhos. Enquanto ela insistia, Jesus lhe obstruía, desprezando-a mais ainda. E aí a gente vai vendo a insistência desta mulher no campo do desejo. Faz silêncio aí. Porque o desejo, ele está atribuído à conjuntura humana. Todo mundo deseja alguma coisa. Se você dizer para mim assim: pastor João Marcos, eu não desejo absolutamente nada, você está negando o seu instinto humano. A própria Bíblia traz evidências claras do desejo humano. No jardim do Éden, quando Deus criou o homem, ele viu o homem só. E ele vai usar uma palavra muito interessante, que conota solidão humana. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, uma auxiliadora. E quando ele usa a palavra adjuntora, ele está falando justamente da costela. A mulher foi tirada da costela do homem. Não existe esse negócio que por trás de um grande homem a uma grande mulher. Isto não existe à luz da Bíblia. Não é por trás, é ao lado de um grande homem. As irmãs digam amém. As irmãs digam amém. E até vos digo algo mais: se a mulher foi criada da costela, ela é osso duro de roer. Quando a mulher se dispõe a querer algo, ninguém segura ela. A prova disto é que esta mulher, no enfrentamento com Jesus, ela não desiste. E o protótipo comportamental desta mulher é exemplo para nós, pois fazemos parte de uma sociedade cíclica. Fazemos parte de uma sociedade desistente, mórbida, tóxica, negativa, fria, apática, infeliz. Há 3 processos
gramaticais unidos ao comportamento humano que são evidentes na maioria das pessoas. 3 letras Cs. Começar. Muita gente começa. E na história de ministério que eu tenho, eu já vi muita gente começando muita coisa e até crescendo. Mas aí depois do começo tem o continuar. E eu já vi muita gente começando bem, com muito volume, a ponto de gerar uma boa impressão. Mas aí, no decorrer da caminhada, o continuar se exauriu. E quando parte para o pressuposto do conclusivo, que é o concluir, poucos estão naquele ambiente. No ambiente do começo, há uma multidão. No ambiente do continuar, a multidão diminui. E no ambiente do concluir, não há mais ninguém. Muitos começam bem, não continuam bem e não concluem bem. O importante não é começar bem, é terminar bem. Davi começou bem, teve um acidente de percurso, mas terminou bem, sendo reconhecido como homem segundo o coração de Deus. Não importa os acidentes de percursos que você tem tido, o importante é que no final vai ser vitória para a sua vida e Deus vai te honrar na terra dos viventes. Dê um aplauso bem bonito para Jesus aí, bem forte. Quando Jesus, correndo para o fim, diz que esta mulher não podia fazer parte da mesa desta alimentação espiritual, e sim os judeus e não os cachorrinhos, ela não desiste e enfrenta. E ela diz no verso de número 27, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela desobstrui o que estava obstruído. Olha para o irmão e diz para ele com carinho, sorriso no rosto, e diz assim para ele: desobstrua, meu irmão. Abre a porta da manutenção, da ajuda, da contribuição, da alegria, do refrigério, do bem-estar, de uma vida que é autenticada pelo Espírito Santo e não pelos homens. Desobstrua a sua fé. Tem crente que está entupido de pecado, entupido de murmuração, entupido de coisas negativas. Deus vai te desentupir esta noite e vai te tornar um vaso de honra na casa do Senhor. A presença de Deus vai invadir a tua vida. Você precisa desobstruir. Desobstrua. A religião gera uma vida enfadonha, cansada e fracassada. O diabo é crente. O ateu é crente. O umbandista é crente. O espírita é crente. Eles creem em alguma coisa. Nós não somos crentes. Porque crente até o diabo é. Mas eu duvido que a nomenclatura que nós temos, o umbandista, o espiritista, o muçulmano, ele vai ter. Somente nós temos o privilégio de sermos reconhecidos como povo que tem a salvação. Só quem tem a salvação levanta a mão e faz assim, ó. Agora diga glória a Deus. Jesus me salvou. Ela desobstrui o obstruído. Não é bom tomar o pão e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela diz, porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Ela atingiu frontalmente o coração de Jesus. Ela foi além das suas forças físicas, emocionais e culturais. Ela não abriu mão do seu sonho. Essa mulher é um dos maiores exemplos de fé e perseverança das Sagradas Escrituras. Ela insistiu. E finalizando, ela dilata o coração de Jesus. Olha para mim, vou terminar aqui. Ela rasga o coração de Jesus. Você quer chamar a atenção de Jesus? Quem quer chamar a atenção de Jesus aqui? Pode chorar. Crente seco, feito miolo de sucupira, Jesus não vai abençoar. Crente besta, arrogante, peralta, exaltado, soberbo, Jesus não abençoa. A Bíblia diz, eu amo os que me amam e os que me buscam de madrugada me acharão. Jesus só vai abençoar, só vai abrir as portas daquele que tem humildade. Porque quando eu me humilho, Jesus me exalta. Quando eu me humilho, Jesus me exalta. Quem quer ser exaltado pelo Senhor aí? Se humilhe. Baixa a crista.
Tem muita gente que Jesus não abençoa porque a crista é alta. Ele anda por cima, ele é o dono do céu, ele é o vice-deus. Ele não tem a capacidade espiritual de entender que ele não pode, mas o Senhor pode. Ele não tem, mas o Senhor tem. Ele não é, mas o Senhor é. Ele não faz, mas o Senhor faz. Alguém chegou para mim e disse: pastor, o que é prosperidade? Aqueles crentes de igrejas neopentecostais, com muito respeito, eu vou falar bem suave. Aqueles crentes viciados em receber bênçãos de Deus. Porque eu não quero receber as bênçãos de Deus, eu quero primeiro o Deus das bênçãos. Porque se eu tiver o Deus das bênçãos, as bênçãos são consequências daquilo que Deus é para a minha vida. E eu respondi assim: você sabe o que é prosperidade? Pois me diz, pastor João Marcos, o que é prosperidade? Vou responder à luz da Bíblia. Quer que eu responda à luz da Bíblia ou quer que eu fale positivamente no ramo do antropocentrismo e do neopentecostalismo? Ele disse: não, responda aí no ramo da Bíblia. Eu disse: Paulo diz, eu aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Isto é prosperidade, é estar feliz com o que Deus garantiu para aquele dia. O que foi que Deus garantiu? Pão e água. Louvado seja o nome do Senhor. O que foi que Deus garantiu? Um emprego que é um salário mínimo que não dá para manter toda a família, mas foi Deus que garantiu. Eu estou vivendo em um palácio pela fé. É melhor comer farinha com rapadura com Jesus do que caviar com Satanás. Diga glória a Deus. Diga glória a Deus. O sapato está apertado, mas o Senhor está contigo. A vida está difícil, mas a porta do céu está aberta para a tua salvação. Arabacanda suri candaramanagarras. Rababarrasuri candarabadagarrasuri candaramanagarrai. Ela vai dilatar o coração de Jesus e Jesus diz: ó mulher, grande é a tua fé. Em 1 minuto eu vou terminar. Jesus não reconhece ela. Vamos para a exegese do texto. Exegese do texto. Eu vou soltar uma bomba aqui antes de ir embora. Quem quer receber esta bomba aí, diga amém. Vocês são corajosos. Eu sou cearense e cearense é caba da peste. Cearense é bicho nojento. Tem algum cearense aqui? Levanta a mão. Oh, aonde eu chego tem cearense. Eu estava em Israel ano passado e eu disse: não é possível. Quando eu menos espero, apareceu um crente dizendo: ramo. Era um cearense. Que cearense não diz vamos, ele diz ramo. Eu digo: mas rapaz, até aqui em Israel tem cearense. Eu acho que Jesus é cearense, porque ele diz: grande é a seara e poucos são os cearenses. Mas olha para mim, para terminar. Jesus não reconheceu a mulher, mas a fé que ela possuía. Ó mulher, grande é a tua fé. Jesus não vai reconhecer você pelo seu paletó, pela sua gravata, pelo seu tempo de fé, pela sua oratória, pela sua capacidade, pela sua inteligência. Jesus vai te reconhecer pelo grau de tua fé. Charles Spurgeon diz: a fé está morta para a dúvida, surda para o desânimo e cega para as impossibilidades. O escritor aos Hebreus diz: ora, a fé é o firme, vamos lá, a fé é o firme fundamento daquilo que, e a prova daquilo que não se vê. Ela tem fé, ela insiste por fé, e diz a Bíblia Sagrada que Jesus é dilatado em seu coração por esta mulher, e ele reconhece dizendo: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquele momento a sua filha ficou sã. Pega na mão do irmão aí, fecha os olhos. Deus eterno, eu te apresento a vida dos teus filhos. Profetizo esta noite que nenhum obstáculo impedirá o teu agir na vida desta igreja. Eu abençoo a vida do pastor Levi,
Eu abençoo a vida do pastor Joel, que está enfermo, da pastora Kátia, do ministério de Limeira, Belém, Assembleia de Deus no Brasil. Ninguém vai parar a Assembleia de Deus no Brasil. O inimigo está pensando, iludido, achando que vai imobilizar a Assembleia de Deus no Brasil. Não vai. O Senhor vai promover o maior avivamento antes do retorno iminente dele, para arrebatar a sua noiva. Receba a presença do Senhor. Seja tocado agora. 30 segundos. O Espírito Santo passeia no nosso meio. O Espírito Santo está desentupindo vasos. O Espírito Santo está enchendo o obreiro. O Espírito Santo está enchendo a igreja. A Bíblia diz: e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam em línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Deus está renovando a igreja do Senhor. É tempo de lágrimas, é tempo de jejum, é tempo de avivamento, é tempo de quebrantamento, é tempo de alegria, é tempo de unção, é tempo de autoridade, é tempo de compromisso, é tempo de intimidade com o Senhor. Receba em nome de Jesus e que Deus vos abençoe.